Olá, vamos à apresentação da disciplina de Educação Física no ensino médio. Participantes do grupo são Joyce Andrade e Shirley Miranda. Pois bem, agora nós vamos falar do nosso plano de ensino, né? Que nós fizemos baseado com alunos do segundo ano do ensino médio. Nosso plano de ensino ele foi criado com base em sujeitos do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual Florestan Fernandes, que fica localizado na Vila Caiúba, no bairro do Perus, né, na zona noroeste da cidade de São Paulo. A maioria dos alunos dessa escola são moradores de dois conjuntos habitacionais, CDHU e Coab. São companhias criadas com o intuito de financiar a moradia para pessoas de baixa renda. No que diz respeito às possibilidades de práticas de atividade física e lazer, em torno da região, né, mais ou menos em torno de 1 quilômetro, mais ou menos, eles têm a opção do CEL, que fica localizado na região deles. Nesse slide, né, nós vamos estar falando em relação às características dos alunos, que são adolescentes, né, entre 15 e 16 anos, né, e aproveitando já para responder a primeira questão, né, que foi solicitada do trabalho, porque os conteúdos propostos são aplicáveis à referida faixa etária, para responder essa pergunta, nós buscamos 3 autores que explicam a adolescência com a sua teoria e desenvolvimento específico, assim permitindo a nós buscar conteúdos que de fato são interessantes se trabalhar com esses alunos. Então, segundo Piaget, são crianças no estágio operacional formal. Nesse estágio, são capazes de usar a lógica para resolver problemas, planejar seu futuro e ver o mundo ao seu redor. Já para Galahu, estão passando pela transição de estágio maduro fundamental para a fase especializada. Ou seja, o padrão motor ficará mais refinado e sabemos que atividades que proporcionem aumento das habilidades, como, por exemplo, precisão, exatidão, controle, elas vão contribuir muito nesse processo de transição do adolescente entre uma etapa e a outra do seu desenvolvimento motor. E quando falamos no desenvolvimento moral desses sujeitos, Kober considera que são crianças e adolescentes que têm uma facilidade de conversar e argumentar com pessoas da mesma idade do que com os adultos, né? Eles sentem mais segurança e tem a questão de entender melhor pessoas da mesma faixa etária, né? Sabendo trabalhar essas 3 diferentes vertentes dos autores, fica possível entender o sujeito que vamos estar trabalhando com base em características teóricas. Agora vamos falar um pouco da abordagem, né, que nós apresentamos que nós trouxemos no nosso plano de ensino, né? A tendência de educação que nos embasamos nesse plano de ensino é a escola nova. É um modelo de escola que o aluno ele aprende fazendo e o professor ele é um facilitador que incentiva os alunos a pensar e questionar o mundo ao seu redor, ou seja, contrapondo a tendência tradicional. E, novamente, né, tentando trazer mais ou menos a resposta da segunda pergunta que foi proposta, como o processo proposto dialoga com a abordagem da educação física trabalhada pelo grupo, né? Tem uma frase, né, que diz bastante, né, que ela fala que a abordagem construtivista, ela casa muito bem com a educação física, né? Então, a abordagem que será desenvolvida será construtivista, uma base de pensamento onde se constrói o conhecimento e o aprendizado em conjunto, aluno e professor. Nessa linha pedagógica, o professor ele é o mediador do conhecimento que o aluno possui. E assim ele tem que buscar inovação no conhecimento,
gerando para aquele indivíduo condições para que ele experimente situações e atividades interativas, onde ele mesmo constrói o seu saber. A educação física, ela sempre foi olhada como uma reprodutora de conhecimento. Por esse motivo, a abordagem construtivista se aplica muito bem à disciplina. Como eu disse no início, né, que elas se casam muito bem, porque é possível colocar o sujeito com o aprendizado, respeita seu tempo, espaço de aprendizagem, permite desenvolver crescimento, desenvolvimento afetivo, cognitivo, sensorial e motor. Respeita questões de equilibração, maturação, acomodação, ou seja, né? Essa maneira de enxergar a educação física, ela se enquadra muito bem no contexto da apresentação da disciplina. Aí vale ressaltar, né, que para Piaget há uma relação entre professor e aluno, na qual os dois aprendem, tendo assim o objetivo de instigar e com isso gerar a curiosidade, levando o mesmo a encontrar suas próprias respostas, considerando seus conhecimentos adquiridos. Nesse slide, vamos falar de linguagem e suas tecnologias no ensino médio, competências específicas e habilidades. Nesse slide vocês podem acompanhar, né, que nós trouxemos 3 competências, né, do BNCC segundo ensino médio, né. Acredito que não haja necessidade, né, de estar falando quais são todas as 7 competências do BNCC no ensino médio, né, relacionada à linguagem e suas tecnologias, né? Até porque, como é o foco da nossa disciplina, da maioria dos trabalhos, né? Então a gente não vai entrar no mérito de explicar as 7 competências, tudo certinho. Vamos dar um foco, né, uma ênfase maior naquele que foi escolhido, tanto competência como habilidades. Pois bem, nesse slide nós estamos trazendo, né, pode até ter parecido que esqueci da competência 4, né, só que na verdade ela foi separada justamente por ser a competência que foi escolhida para nós, né. Então, a competência 4, que é compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais, artísticas, corporais e verbais, e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo, né? Explicando, né, essa competência, ela indica a necessidade de, ao final do ensino médio, os estudantes compreenderem as línguas e seu funcionamento como um fenômeno marcado pela heterogeneidade e variedade de registros, dialetos, idioletos, estilizações e uso, respeitando os fenômenos da variação e diversidade linguística sem preconceitos. Nós trouxemos, né, essa explicação breve, né, para poder entender um pouco, né, da competência que vai ser trabalhada, né, nos nossos planos de aula. Para isso a gente pegou o eixo temático escolhido, é o eixo temático de dança, e ainda relacionada à competência, né, nós escolhemos 2 habilidades que se encaixam muito bem nos nossos planos de aula, né? Que seria analisar criticamente textos de modo a compreender e caracterizar as línguas como um fenômeno geopolítico, histórico, social, cultural, variável, heterogêneo, sensível aos contextos de uso. A outra habilidade é empregar nas interações sociais a variedade e os estilos de língua adequados à situação comunicativa, ao interlocutor,
e ao gênero do discurso, respeitando os usos das línguas por esses interlocutores e sem preconceito linguístico, né? Vocês vão entender mais para frente que isso se encaixa perfeitamente na ideia do nossos planos de aula que nós estamos trazendo, né, para apresentar para vocês. Continuando, né, agora nós vamos falar dos eixos temáticos e as habilidades, né, que foram propostas. O de dança, né, foi o eixo temático escolhido para estar trabalhando, né, com as duas habilidades da competência 4, né. Se eu não me engano, eu acabei esquecendo de comentar no slide anterior, né, nós vamos trabalhar com um bimestre, né, sendo 15 aulas, 60 horas. O outro eixo temático que nós escolhemos foi esporte, né? Com base em outras competências também. As habilidades escolhidas foram entregar nas interações sociais, a variedade, o estilo de língua adequado à situação comunicativa, ao interlocutor e ao gênero de discurso respeitando o uso das línguas por esse interlocutor e sem preconceito linguístico, né? Também vamos estar trabalhando um bimestre, 15 aulas, 60 horas. A outra habilidade, né, do eixo de esporte que nós escolhemos foi debater questões polêmicas e de relevância social, analisando diferentes argumentos e opiniões para formular e negociar e sustentar posições frente à análise de perspectivas distintas. Dando continuidade, o outro eixo temático seria lutas. As duas habilidades escolhidas são analisar visões de mundo, conflito de interesse, preconceito de ideologia presente nos discursos veiculados nas diferentes mídias, ampliando suas possibilidades de explicação, interpretação, intervenção crítica da realidade. Também um bimestre, 15 aulas, 60 horas, né? A outra habilidade de lutas é selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente, intencional, para interagir socialmente em práticas corporais de modo a estabelecer relações construtivas, empáticas, éticas e de respeito às diferenças. O outro eixo, ginástica. As duas habilidades escolhidas é vivenciar práticas corporais e significá-las em seu projeto de vida, como de forma de autoconhecimento, autocuidado com o corpo e com a saúde, socialização e entendimento. A outra habilidade é avaliar o impacto das tecnologias digitais, da informação e comunicação, né, na formação do sujeito e em suas práticas sociais, para fazer o uso crítico dessa mídia em práticas de seleção, compreensão e produção de discursos em ambiente digital. Também trabalhando, né, no mesmo tempo de um bimestre, 15 aulas e 60 horas, né. Só finalizando, né, aqui essa parte antes de nós entrarmos nos planos de aulas, né, como eu disse anteriormente, nós vamos estar trabalhando com a competência 4, né? As duas habilidades que foram escolhidas, elas conversam muito bem com a ideia do plano de aula. É claro que existem outras habilidades que também se encaixam bastante, né? Mas a gente tem o propósito de trabalhar com aquelas duas, né? Então, agora vamos apresentar os planos de aula. Bem, enquanto as competências e habilidades, elas conversam com o BNCC do ensino médio, pois como vamos trabalhar com os alunos do segundo ano do ensino médio, eles estão em transição hormonal, na fase que parece que quando aparece uma espinha, eles já piram porque é feio, que querem ter um corpo, além disso eles querem ter um corpo malhado. Se tem uma gordurinha localizada, já é motivo de se esconder com blusas de frio, com roupas largas. Então, a nossa proposta
é a quebra dessa idealização de um corpo imposto tanto pela sociedade, pelo contexto histórico, né, que nós vivenciamos hoje, tanto familiar quanto social, né? E principalmente imposto pelas mídias sociais, porque hoje a mídia ela é muito forte, né? As redes sociais são muito fortes com esse negócio dos influencers, né? Então você idealiza aquele corpo perfeito, né? Aqui cheio de gominhos, a cinturinha perfeita, sem celulite, sem estria, sem uma gordura localizada. Então a gente quer que eles percebam o valor do corpo deles, porque quando você respeita o seu corpo, você consegue impor para que o próximo, para que o outro respeite o seu corpo. Você consegue se impor perante a situação. Né? Seja porque você é sobrepeso, seja porque você é muito magro, seja porque você é alto ou porque você é baixo, não é só a questão do peso, mas as alturas também é outra coisa que entre eles tem muito atrito. Ah, porque você é baixinha, porque você é alta, então isso também dá um atrito. E a gente escolheu a dança porque essa faixa etária gosta muito de música, né? Eles vivem nesse mundo musical. E assim a gente pode quebrar o tabu, que a dança é só um passinho ensaiado, que eu tenho que saber dançar. Eu não preciso saber dançar para propor uma dança, né? A dança, ela é movimento. E esse movimento, ele traz uma expressão que ele pode falar com o próprio corpo. Então, quando nós estamos tratando de corpo, nada mais, nada menos do que a gente colocar aquele corpo para falar. Então, é trazer o corpo mesmo como uma expressão, né? Como para eles refletirem, né, sobre a prática desse corpo no movimento, né, de que eles podem se expressar de formas não só de palavras, né, e ficarem calados, mas eles podem questionar, trazer questões que às vezes estão internas para fora, para o mundo deles, para o outro enxergar, para o outro ver. Então, essa é a nossa proposta, por isso que nós achamos que essa competência e essa habilidade conversa tanto com o BNCC do ensino médio, quanto com a proposta que nós criamos dentro da dança e dentro do corpo como padrão de beleza. O nosso objetivo com os planos de aula é trabalhar a compreensão de corpo como cognitivo, físico-motor, afetivo e social, para que os alunos possam quebrar essa idealização que as mídias colocam, o único corpo perfeito que existe. Então, esse é o nosso objetivo dentro das aulas. O material que nós vamos usar vai ser retroprojetor, imagens impressas e a estratégia é a dança. Nossa primeira atividade é compreender o que é o corpo. Então, nós vamos fazer uma roda para conversar com os alunos e trazer junto com eles qual é a concepção de corpo, o que eles entendem quando nós falamos corpo. Na segunda atividade, os alunos serão divididos em grupos de 5 pessoas, cada grupo vai receber uma imagem. Eles vão ter que discutir as 2 perguntas em cima dessas imagens. Qual é o padrão de beleza daquele corpo e qual é a influência da mídia naquele corpo? São imagens diversas de pessoas sobrepeso, muito magra, malhada, pessoas alta, baixas, não importa qual é o padrão do corpo, mas a discussão deles terão que ser em cima desse corpo que eles receberam. Na atividade 3, os alunos, com base no que eles discutiram nas atividades anteriores, eles terão que criar uma dança utilizando um esporte e terão que representar a defensiva deles da atividade anterior sobre o contexto criado na discussão do grupo, usando esse esporte e a dança, trazendo essa representativa daquele corpo que eles receberam. A avaliação usada nesse plano de aula, cada grupo terá que avaliar os grupos apresentados e falar o que eles entenderam da apresentação com a relação de corpo e padrão de beleza. No nosso segundo plano de aula, o objetivo permanece o mesmo.
nós iremos utilizar o material de retroprojetor, o celular, mídia social e a estratégia também é dança. Nesse plano, a primeira atividade, os alunos irão assistir um vídeo falando sobre o padrão de beleza no decorrer da história. E depois, cada um deles terão que falar uma palavra que representem para eles padrão de beleza, após ver o vídeo, claro. Logo na sequência, será apresentada algumas imagens de padrão de beleza dentro do esporte e será questionado para os alunos se eles acham que tem um padrão de beleza no meio esportivo. Na segunda atividade, os alunos formarão grupos de 4 pessoas e vão receber uma outra imagem, dentro de um padrão de beleza esportivo ou não. Terão que criar um TikTok, dançando e falando sobre o corpo da imagem que está sendo representada. A avaliação, os alunos receberão um formulário Google para responder algumas questões sobre o que é padrão de beleza para ver o entendimento deles. No nosso último plano de aula, o objetivo continua sendo o mesmo. Nós vamos usar o material, um retroprojetor, e a estratégia continua sendo dança. Na primeira atividade, os alunos irão assistir um vídeo e a análise deles será fazer uma paródia, porém com a seguinte pergunta: com base nessa vontade constante de mudança e alteração de corpo, vocês acreditam que ocorre por causa de um padrão de beleza ou por influência das mídias sociais? O que você mudaria? Nossa, eu mudaria quase tudo. Se eu pudesse entrar numa máquina, acho que eu deixaria só o rosto, assim, de verdade. Eu mudaria minha barriga. Segunda atividade, os alunos terão que formar grupos de 7 pessoas, onde eles terão que criar uma coreografia de dança teatral. Ou seja, o tema deles serão corpo, padrão de beleza e mídia. Porém, eles terão um subtema que tem uma modalidade esportiva além disso. Sendo assim, os alunos terão que fazer essa coreografia usando o que vimos durante todas as aulas e acrescentar esse tema dentro da saúde do esporte, dentro do preconceito com a ginástica, dentro da religião com a dança, a política e a luta, o que uma tem a ver com a outra que trabalha dentro do corpo, do padrão de beleza, da influência da mídia dentro de todos esses temas. Então, essa vai ser a apresentação final que os alunos utilizarão dentro desse tema, trabalhando o corpo, o padrão de beleza e a influência das mídias sociais dentro do nosso dia a dia. A avaliação que nós vamos usar cada grupo vai avaliar os grupos apresentados, eles terão que colocar uma nota do quesito deles, do grupo, e eles terão que justificar essa nota, explicando os pontos positivos e negativos da apresentação e se a dança apresentada retrata o tema da aula e o tema recebido por cada grupo. E quais as melhorias que aquele grupo que foi apresentado pode fazer para a apresentação final da disciplina.